Fala, professor, tudo bem? Bom, voltamos agora para falar de carga de treino. É muito importante você dominar o assunto carga de treino para que você possa prescrever com mais segurança e eficiência os treinos de corrida indoor. Então podemos observar 4 tipos de efeito de carga. Carga de efeito imediato é aquela carga característica de sessões de alta intensidade, onde você termina o treino está extremamente cansado. Carga de efeito posterior é características de treino com muito volume. Quando você termina a sessão, você está até cansado, mas não é aquele cansaço tão grande que diminua a tua capacidade funcional de querer andar um pouco, de falar, o que acontece no treino de carga de efeito imediato. Só que no dia posterior, tende a bater um certo cansaço. E, por vezes, quando você vai fazer um deslocamento um pouquinho diferente, subir um hall de escada, fazer um esforço um pouco maior, você sente mais o corpo. Isso é característico da carga de efeito posterior. E aí o que acontece? Geralmente as sessões elas têm predominância de carga de efeito imediato ou de carga de efeito posterior. Então, vamos trabalhar de que forma? Eu tenho sessões que têm carga de efeito imediato e carga de efeito posterior, mas a predominância da sessão é muito mais de posterior, ou a predominância da sessão é muito mais de imediato. Ou uma sessão somente de carga de efeito imediato, ou uma sessão somente de carga de efeito posterior. Acontece que, independente do tipo de sessão, no final da semana, todas essas cargas junto têm uma somatória. Então, conforme você treina na segunda, aí vai treinar na terça você tem o efeito de segunda, na quarta o efeito de terça e de quarta, na quinta o efeito de quarta, de terça, de segunda. Então tem esse somatório. E esse somatório pode sobrecarregar o organismo, desde que não esteja calculada a forma correta de prescrever o treino. As cargas estejam excedentes em função do tempo de recuperação. Eu já vou mostrar para você um quadrinho para você evitar isso. E, ao longo do mês, a carga de efeito acumulado. Geralmente, é mais comum de ver cargas de efeito somatório acumulado mais expressiva em atletas que treinam todos os dias. Indivíduos normais, que são os nossos clientes, são aqueles atletas da vida real que treinam basicamente 1h30, 2 horas por dia, quando é todo dia, dificilmente você vai ter um efeito somatório tão significativo e um efeito acumulado tão significativo. Ainda mais se você pegar aqueles alunos que treinam 3 vezes na semana. Então o efeito somatório acumulativo desce, cai bastante mesmo. Isso a gente tem que levar bem em consideração na hora de prescrever o treinamento. Mas dá uma olhada nesse quadro aqui, que é um quadro que vai te ajudar a entender isso. Então, vamos supor que hoje, vamos hipotetizar, hoje meu estímulo é um estímulo aeróbio. Então, para eu poder prescrever com segurança um outro treinamento, onde a predominância do estímulo seja anaeróbico alático, que é o AAA, eu tenho que ter um intervalo no mínimo de 6 horas. Se for um anaeróbico lático, é o AL, um intervalo mínimo de 24 horas. E se for um outro aeróbio, um intervalo mínimo de 48 horas. Já sacou então como é que funciona isso, Então aqui embaixo, se eu vou dar um estímulo com predominância anaeróbia lática, então, para eu poder dar um novo estímulo com predominância anaeróbica lática, 48 horas. Um estímulo pelo sistema anaeróbio alático. Para eu dar um novo estímulo anaeróbico alático, 48 horas. E aí você tem 6 horas e 24 horas. Então, olha aqui, anaeróbico lático. 6 horas para dar um estímulo aeróbio. 24 para um anaeróbico alático. E somente 48 horas para um anaeróbico lático. Então, esse quadro aqui te ajuda na prescrição dos treinos na hora de você elaborar as sessões e evitar colocar sessões, rotinas, aulas, como você quiser chamar, com predominâncias aeróbias ou anaeróbicas láticas ou aláticas na sequência em menos de 24 horas. Fácil agora, Beleza. Então vamos dar continuidade. Vamos falar agora de quantificação de carga. Então o método mais comum é pela frequência cardíaca. Então vou te apresentar aqui 2 fórmulas para você prescrever para a corrida. Essas fórmulas são mais eficientes para a corrida apenas. Então sexo masculino, a fórmula do Fernandes, e sexo feminino,
E basicamente você tem que usar essas fórmulas dentro dessa outra fórmula, que é a fórmula de frequência cardíaca de trabalho. Aquela fórmula que a gente viu de frequência cardíaca máxima entra aqui, onde está o FC máximo, e aí você vai utilizar a frequência cardíaca de recuperação, o FCR, para poder quantificar a intensidade correta do treino, levando em consideração a frequência cardíaca de repouso. O IT, no caso aqui, seria a intensidade do treino. Se você quer um treino com 70% de intensidade, vai colocar ali 0,7. Se quer 85, 0,85. E aí depois você soma com a frequência cardíaca de repouso de novo. Alexandre, você está falando repouso e não basal. É, repouso. Então, como é que você pode fazer para obter essa frequência cardíaca de repouso, né? Já que você não vai ter a basal? O cara chegou para treinar com você, então ele vai fazer um treino, pede para ele chegar um pouquinho antes, põe ele sentado, relaxado, 5 minutinhos, ou deitado, melhor ainda, toca o frequencímetro dele, então deixa ele ali bem relaxado, no final de 5 minutos você vai lá e mede a frequência cardíaca dele. É uma forma que a gente consegue bons resultados não trabalhando com a basal. Se tiver basal, é melhor. Mas o problema da basal é que, se ele não tiver um frequencímetro, eu não confiaria muito na contagem, a não ser que ele fosse uma pessoa que já soubesse fazer a contagem. Por quê? Se o cara errar os batimentos, você pode extrapolar muito a fórmula. Então é melhor, ou com mais segurança, você usar a frequência cardíaca de repouso. Minha opinião, cara. Minha opinião. Aqui as zonas de treinamento. Aqui embaixo, de repente a minha carinha está atrapalhando aqui, do meu lado. Deve estar desse meu lado aqui. Está maior que 95% da frequência cardíaca. Então, de Z1 a Z5, as zonas de treinamento. Aí, na faixa vermelha, a frequência cardíaca, né? A intensidade pela frequência cardíaca em batimento. E aqui do lado, lactato em milimol, mais ou menos a respectiva resposta do lactato, para cada zona de treinamento. Zona mínima para gerar condicionamento é a zona mista, tá? Que é a Z3, aeróbia anaeróbia. Essa aeróbia de desenvolvimento, ela gera condicionamento desde que tem um volume alto de treino. Volumes menores, aeróbia e anaeróbia. E hoje, como devemos otimizar o tempo nas academias, nas aulas, a maioria da prescrição tem que ser de Z3 para cima. Porque uma aula de 50 minutos, onde você vai ter 40 minutos de treino propriamente dito, porque 10 minutos vai estar ali entre o aquecimento e a recuperação, 5 e 5 cada um, você tem que otimizar o treinamento, buscar intensidades, buscar zonas de treino onde gerem melhor resposta num curto espaço de tempo, como 40 minutos. Então Z2, Z1 é zona de recuperação, regeneração, de recuperação, e Z2 é uma zona de treino longo na corrida de rua, então uma baixa intensidade. Então é indicado somente para quando você tem muito tempo para desenvolver o treinamento. Beleza? Vamos lá. Tem mais. Uma outra forma de você medir o impacto da sessão é utilizando o método TWIMP, que é o impulso do treino. Então o que ele faz basicamente? Ele vai calcular o volume, que é o tempo de treinamento, sobre a intensidade, pela frequência de treinamento, pela frequência cardíaca de treinamento. Tá? A frequência pode dar um entendimento de outra coisa. Então a fórmula é simplesinha, tempo em minutos vezes BPM, da frequência cardíaca. Então 30 minutos de corrida, a frequência média, aí você vai ter que trabalhar com a média dos 30 minutos. Então 30 vezes 156, o impulso do treinamento aqui foi de 4.680 TWIMP. E aí, como é que você vai estar utilizando isso? Boa pergunta, né? Então, esse método simples, fácil, eficiente, serve para você identificar o nível de estresse do indivíduo. Então, quanto ele vai estar sendo mais exigido. Tá? Mas fica fácil também, é só você entender a outra conta. Tempo e frequência. Maior tempo, maior frequência, maior estresse, maior TWIMP. É uma continha bem lógica também que facilita. As aulas de Running Door são muito indicadas para você programar o impacto da aula. Por quê? Você consegue programar aquilo antes. Então você sabe basicamente a zona de frequência cardíaca que você vai trabalhar e o tempo. E aí você já tem mais ou menos o TWIMP estimado, bem próximo do real que vai acontecer, se, claro, todos os alunos seguirem à risca, né, as suas orientações.
Só que na aula de corrida indoor, você não vai ficar a aula inteira com um único método, isso é extremamente sacal. Então você pode ter variações, você deve ter variações durante a aula. Então aqui um exemplo clássico de como utilizar o TRIMP em momentos onde a tua aula vai ter momentos distintos, né? Quase que eu me enrolei aqui, percebeu, né? Então aqui a aula está dividida em 3 blocos, 3 partes. Então na primeira parte eu tenho o TRIMP 1, 1000, TRIMP 2, 1500 e TRIMP 3, 1700. Somando tudo isso, eu vou ter o TRIMP total, que vai ser 3.000, 1.500 com 1.500, 3.000, 3.200, 4.200 TRIMP, nessa sessão de treino, que é uma sessão significativa, em momentos distintos. Então você pode fazer isso, você deve fazer isso, que é bem mais indicado que ficar aquela aula inteira só correndo na mesma intensidade, ninguém aguenta ficar muito tempo. E aqui como você pode utilizar o TRIMP na tua sessão de personal. Então, só para você ter uma ideia, a gente está falando de corrida indoor, mas vamos supor que você é um personal, você vai fazer variações de corrida com bike, corrida com elíptico, corrida com transporte, né? Sem nenhum problema. Você pode estar utilizando o TRIMP para quantificar os treinos. Por quê? Porque o TRIMP vai trabalhar com tempo e frequência cardíaca, então fica fácil. Então você está percebendo aqui que a bike teve maior impacto, não teve impacto médio, a corrida com 50 minutos teve impacto maior, isso em função de maior tempo e maior frequência cardíaca, uma conta bem clara para a gente. Beleza? É fácil usar o TRIMP? É, mas dá um trabalhinho que você tem que estar quantificando tudo, prescrevendo tudo. Agora, uma outra forma que você pode utilizar e deve, se você tiver acesso, é a fórmula de frequência cardíaca máxima. Você tem, na verdade, o VO2 máximo e você vai quantificar pelo VO2 máximo. A minha voz está falhando. E como é que você quantifica isso? Então você tem que achar a velocidade de treino a partir do VO2 máximo dele, mas para isso você tem que achar antes a intensidade alvo do VO2 máximo. Olha aqui, ó. Então vamos levantar esse exemplo. O cara fez a avaliação, trouxe para você o VO2 máximo. E aí está lá, 60 ml kg minuto. E aí você quer trabalhar com 70% do VO2 máximo, que é a intensidade mínima para gerar condicionamento, beleza? Aí vamos achar o VO2 treino, que está aqui essa continha. Então, qual a intensidade que você quer achar? 0,7. Né? Você vai trabalhar com 70, então ali põe 0,7. Vai multiplicar pelo VO2 máximo, que é 60. Menos o VO2 basal, 3,5 para todo mundo, independente de ser treinado ou destreinado, atleta de alto rendimento ou sedentário. E aí faz a subtração, depois multiplica com a intensidade, 0,7, e soma com o VO2 basal. Então tá aqui, ó. O VO2 treino foi de 43 ml kg minuto. Beleza! Agora você vai botar o cara para correr nessa intensidade para consumir esse VO2 máximo. Aí tem uma outra conta para você achar velocidade. Então tá aqui. O VO2 treino, que é de 43 ml kg minuto, então você vai jogar nessa fórmula, ó, VO2 treino menos 3,5. Alexandre, o que é 3,5? É o VO2 basal. Então já coloca ali, não precisa nem botar VO2 basal. É igual para todo mundo. Aí eu subtraio o VO2 treino, 43 menos 3,5. Divido por 3,4. Alexandre, o que é o 3,4? É uma constante matemática para eu sair de mililitro quilograma minuto para chegar em quilômetros por hora. Então, matematicamente, para fazer essa transformação, divide por 3,4 e eu tenho aqui, ó, 11,6 km por hora. Essa é a velocidade de 70% do VO2 máximo que vai fazer esse cara consumir 43 ml quilograma minuto. Beleza? Não dá para você chegar e botar 70%, 0,7 que não vai dar certo. Depois 70 aí para você ver. E um outro método muito utilizado, que o VO2 é muito bom, mas o cara teria que estar fazendo um teste de VO2 máximo sempre, constantemente. E às vezes não é uma opção, muitas vezes não é uma opção. A gente pode utilizar um outro parâmetro de controle para saber se o treino está dentro de uma zona de treinamento que gera adaptação ou não, usar a escala de Borg. A escala de Borg, ou índice de percepção de esforço.
Borg é uma escala específica, mas o que a gente está falando de índice de percepção de esforço, que há outras escalas. Mas o Borg foi não vou dizer que foi o primeiro, porque eu não sei dizer se foi o primeiro, mas é o mais utilizado e o mais conhecido. E a escala de percepção de esforço, ou IPE, ela é uma grande classificação para você descrever o esforço durante o exercício. Sabendo utilizar essa ferramenta, ela é muito, mas muito eficiente mesmo durante o treinamento. Então, a percepção de esforço é uma solução simples e prática para você aumentar ou diminuir a carga de trabalho, até mesmo para você pedir para o cara parar. Porque por aí você pode perceber como está a relação do esforço dele, a relação carga-trabalho. Só que tem um problema. E qual é o grande problema? É que muitas das vezes, nós professores, não sabemos direcionar, orientar os nossos alunos para a escala, para que a resposta da escala seja uma resposta correta. Com isso, a gente vai ter respostas imprecisas. E respostas imprecisas vão gerar em nós tomadas de decisões inadequadas na hora do treino, ou para cima ou para baixo, ou superestimando ou subestimando o nosso aluno. Então, é muito importante que você entenda bem a escala de Borg para que você possa orientá-los e dessa forma o indivíduo possa te dar uma resposta mais precisa. O que eu posso dizer é o seguinte: a escala requer relacionamento, requer prática. Então, no começo, eu acho que ele não vai ter muita precisão. Mas, com o tempo, ela fica como uma ferramenta imprescindível para o treinamento. E, basicamente, a escala mais utilizada para o treinamento aeróbico é de 6 a 20, é a primeira escala. E como é que funciona, ou como é que funcionou essa escala? 6 ali, porque seria 60 batimentos. 200, porque seria 200 batimentos, o máximo, né? Eu lembro que quando chegou a 200 batimentos, o cara vai morrer, na minha época que eu fazia faculdade. Não é bem assim, né? Hoje não é assim mesmo. E aí, o que acontece? Aqui é a classificação básica e aqui é uma orientação. Então, lembra, 7, muito, muito leve. Então, seria o cara fazendo o exercício e correspondendo a 70 batimentos. Então, o que você vai perceber? Muitos dos nossos alunos não começam o exercício com 70 batimentos, já começam com 80, 90. Porque ela foi validada, foi desenvolvida num público mais condicionado, num público jovem. Então, você vem por aqui, pela segunda tabela, e fala: João, você está vendo essa escala aqui de 6 a 20? Eu, cara, tô. Então é o seguinte, conforme você vai fazendo exercício, eu vou te perguntar, fala o Borg aí, João. E aí você vai olhar aqui para a relação de esforço. Geralmente, depois o cara já vai saber isso aqui de cor. Ah, não estou fazendo esforço, meu esforço é extremamente leve, é muito leve, é pouco intenso, está começando a ficar intenso, está muito intenso, está no nível que eu não aguento mais. Ele olha por aqui, identifica a percepção dele e cruza com o número. Pouco intenso, 13, 13. E aí ainda tem a opção da dúvida. O que é a opção da dúvida? Pô, eu não sei se é pouco intenso ou intenso, eu estou na dúvida, vai no 14. Então, sabendo orientar os alunos, toda aula, você gastar um minutinho para falar isso aqui, por mais repetitivo que seja, vai ficando mais preciso. E com mais precisão, você consegue ter mais segurança na prescrição do treino. Então, essa é uma escala muito, muito eficiente, é a mais utilizada para o treino aeróbico. E tem também uma outra escala, que é uma escala adaptada, que é de 0 a 10. Só que a indicação para o treinamento aeróbico é essa escala. E aí, quando a gente fala em zonas de trabalho, eu tenho essas duas zonas, as zonas de prescrição do treino, para que tenha um bom impacto fisiológico, entre 13 e 16. 17 vai começando a ficar muito puxado e 12 fica muito leve. Então, seriam as zonas para você se orientar aonde deve estar o meu esforço dentro da escala de Borg. Beleza? Mas não é fácil, cara. E aí, eu falei do TRIMP para você, né? Agora eu vou te falar do Forster. O Forster, lembra que o Trimper usava frequência cardíaca e tempo? Então a gente estava falando de quantificação pela frequência, eu mostrei uma ferramenta que é o Trimper. O Forster ele vai utilizar agora a escala de Borg. Olha só que legal. Então, o que acontece? É um método onde a gente utiliza a escala de Borg, só que a escala de Borg é adaptada de 0 a 10, para medir o impacto do exercício. Lembrando que essa escala foi direcionada para a força, mas se eu quero medir o impacto do exercício ao nível de strain, né, como eles chamam, eu posso estar utilizando essa escala mais alta. Então, como é que funciona basicamente?
Então, para ficar mais fácil, de 0 a 10, a relação de orientação da carga ou de ancoragem está aqui, ó, 0 repouso, 1 demasiadamente leve, 2 muito leve, 3 muito leve, né? Então, o que você pode estar orientando o cara? Olha a referência à ancoragem. Ah, tá muito leve, né? Tá só leve, tá de leve a moderado. E a mesma coisa, se não tiver nem leve a moderado, nem moderado, você não tem como fazer uma orientação intermediária, percebeu? Então tende a ficar sempre para o mais baixo. Está na dúvida? Mais baixo. Então, aqui qual o bom dessa escala? Cada número tem uma ancoragem, fica mais fácil. Então, como é que funciona? Lembra que lá o TIMP era tempo e frequência cardíaca, volume e intensidade, beleza? Tempo, volume, intensidade e frequência cardíaca. Aqui é a mesma coisa. Tempo, volume, intensidade é Borg. Ó, já vi um erro ali, ó, não me condene. 45 minutos de corrida. É corrida, não é corrida, tá? Depois vou dar uma corrigida, que deve ter comido aqui. Desculpa, galera. Então, ó, para obter o Borg, o que você vai ter que fazer? Fácil. Multiplicar, cara. Exemplo. 45 minutos de corrida e Borg 9. 45 vezes 9. Ó, faz a conta aí, cara. Vou fazer aqui, ó. Vai dar 405. 45 vezes 9, 405. E aí o Borg é unidades arbitrárias. Não existe essa unidade. É uma unidade que... Então coloque unidade arbitrária, ou A. E o que acontece? Você vai ter que medir o Foster, sempre, com o Borg em relação de tempo. E como é que a gente faz? Né? Como é que eu uso o Foster? Então, o Foster, você vai ter que fazer um comparativo. Na verdade, um comparativo para você poder entender a relação da carga semanal, da monotonia da carga e do strain, que é o índice de fadiga. Então, o objetivo todo é eu fazer sessão a sessão do meu Foster, fazer a semana, ver a monotonia da carga da semana e ver o índice de fadiga da semana. Complicado? Então, olha só. Carga semanal é a soma de todas as sessões. Então, eu ponho lá. Sessão 1, sessão 2, sessão 3, eu ponho o Foster. Monotonia da carga. Divide-se a média das cargas pelo desvio padrão. Aí você joga no Excel e dali, média e desvio padrão. Aí depois, para você saber o strain, que é o que a gente precisa, que é o índice de fadiga, você multiplica a carga da semana pela monotonia da carga. Então lembra, a monotonia da carga está aqui em cima. É a média da carga da semana dividida pelo desvio padrão. E aí eu multiplico a carga da semana pela monotonia. E aí eu tenho o índice de fadiga. O que vai acontecer? Se eu perceber que o meu treino está com o índice de fadiga aumentando, eu tenho que baixar, cara, senão eu vou sobrecarregar o indivíduo fisiologicamente. Então olha aqui um exemplo. Eu fiz aqui no Excel, cortei e coloquei para vocês. Beleza? Eu vou liberar isso aqui, essa conta para vocês. Eu vou mandar no e-mail de vocês o Excelzinho, tá? Com essa continha aqui. Aí depois é só vocês ir trocando. Então tá aqui, ó. Semana 1, 2, 3 e 4 na vertical, tá? Vamos ficar aqui no quadro superior. Aí eu tenho ali treino de terça, treino de quinta, treino de sábado. Tempo total em minutos e a relação do Borg no final da aula. E aí como é que funciona o Foster? No final da aula você vai perguntar, galera, como é que foi a aula, a percepção da aula para vocês? Ah, foi muito, muito intensa, o cara olhar 9, 10. Então aí você vai colocar essa escala. Tá? É esse número. Durante a aula você pode estar utilizando o Borg para você aumentar ou diminuir. Mas aí o Borg para o Foster seria o Borg no apanhado geral da sessão. Beleza? Acho que eu não tinha falado isso para vocês. Então, eu tenho em relação de tempo, em relação de Borg da sessão, sem nenhum problema. E aqui embaixo, ó, nesse quadro menor, aqui onde está o amarelo, eu tenho aqui todos os Fosters. A carga do Foster de terça, de quinta e de sábado. E a soma da semana. Aí embaixo eu tenho a média, eu tenho o desvio padrão, eu tenho a monotonia, que é a média dividida pelo desvio padrão, e eu tenho o strain. Olha lá. Beleza? E o que você percebe aqui? O strain da primeira semana, 5% alguma coisa.
5.177. O strain da segunda, 5.229. O strain da terceira, 5.600, pontinho, pontinho. O strain da quarta, 4.000. Beleza, tá caindo. A última semana tá descendo. Porque se eu subo 3 semanas, 4 semanas direto, eu vou levar esse cara para uma fadiga muito grande, eu posso lesionar o cara, eu posso fazer com que o cara entre no overtraining. E aí eu tenho formas de estar manipulando isso. Por exemplo, uma semana forte, uma semana baixa, treino polarizado. Isso aqui é o que a gente chama de linear. Sobe, sobe, desce. Então, um linear de 3 semanas consecutivas, subindo 3 semanas. E aí o que você percebe? Da primeira para a segunda sobe um pouquinho, da segunda para a terceira sobe mais, foi mais intenso. E na quarta cai drasticamente menor do que da primeira semana. Então, são opções de manipulação de distribuição da carga para que o impacto do treinamento seja mais eficiente. Cara, pesado esse módulo, né? Então, mas são ferramentas para que você possa cada vez mais melhorar a prescrição do treino, cada vez mais ter mais controle para gerar mais resultado. Treino seguro e eficiente sempre, galera, sempre. Galera, vou finalizar mais esse módulo e daqui a pouco eu volto e te encontro aqui. Valeu, cara, um abraço.